Salve, salve rapaziada, boa noite pra nós, uma boa semana pra todos. Se inscreve no canal, curte, compartilha aquele recado inicial para falar um pouco de Mirassol 3, Ceará 0. Demorei um pouco porque o jogo lá atrasou e com isso começou o jogo do Santos, então esperei terminar o primeiro tempo do jogo do Santos para poder vir falar de mais um amasso do Mirassol dentro de casa, mais uma boa vitória. Falar especificamente primeiro do jogo, Mirassol com 2 minutos faz 1-0 e condiciona totalmente a partida, com aquele mesmo ritmo de todo o campeonato dentro de casa. Um time totalmente organizado, um time encaixado, um time muito bom de se ver jogar. O técnico do Mirassol é um dessa nova geração. Espero que ele realmente seja bom e não seja aquele cara de time pequeno, que pegou um calendário um pouco tranquilo e está fazendo esse time jogar. Um primeiro tempo onde o Mirassol controlou a partida do jogo todo, faz 1-0 rápido, continua no ritmo, continua criando e na metade do primeiro tempo com o Reinaldo já faz 2-0. O Reinaldo, para variar, fazendo gol de falta para o Mirassol. Com isso, o Mirassol diminui o ritmo, para de jogar, só que ele não recua, ele se posiciona esperando o Ceará, extremamente treinado, extremamente sabendo o que tem que fazer. E o Ceará na luta contra o rebaixamento tem que vir para cima, não consegue também, esbarra na falta de qualidade. E o Mirassol vai tranquilo por um intervalo, vencendo por 2-0. E na volta para o segundo tempo, o Mirassol acaba a força, acaba a luz com 7 minutos do segundo tempo, e aí demora mais 7 minutos para a energia se restabelecer lá no campo do Mirassol. E na volta, aí sim o Ceará melhora na partida, o Ceará tenta pressionar, o Mugni tem uma chance de fazer o gol, perde o gol, o Walter faz uma boa defesa, e aquela velha frase, Mirassol sabe sofrer. E numa escapada, faz o 3-0 e garante mais uma vitória pro Mirassol. E o Mirassol, que já está classificado, no mínimo para pré-Libertadores, está muito perto para a vaga direta para a Copa Continental aí. E dar os parabéns, né? O Mirassol ele precisa servir como exemplo para clubes grandes como Corinthians, como São Paulo, como Santos. Time pequeno, tudo bem, mas com uma estrutura invejável, com uma administração também para dar exemplo. Então, em vez da gente falar, mas é que o ano é o primeiro ano, é que é um ano que não tem campeonato, não teve campeonato para disputar, só jogou o brasileiro, não. Eu prefiro dar os parabéns para o Mirassol, para a administração do Mirassol, para o técnico do Mirassol, que montou um time sem estrela, um time com todo respeito, com jogadores desconhecidos, e os que são conhecidos foram renegados nos clubes, inclusive o Reinaldo, que foi contratado para ser o cara desse time e está correspondendo. Está correspondendo durante o campeonato todo, artilheiro do Mirassol no campeonato, contribuindo com experiência, contribuindo taticamente, contribuindo com liderança. Enfim, parabéns. Em vez de questionar, em vez de duvidar, vamos torcer para que esse projeto realmente dê certo, sirva de exemplo, para que não seja por acaso, para que seja realmente um modelo a ser seguido, porque hoje é preciso ter esse tipo de modelo para seguir. Esse tipo de modelo precisa dar certo nos clubes, para que os grandes comecem a entender que não existe mais contratar jogador estrelado por contratar, contratar por contratar, vamos pagar milhões e não vamos pagar ao mesmo tempo. Não. É preciso ver como que foi feita essa construção do Mirassol, que vem de um tempo. Parece que foi a venda de um jogador que jogou no São Paulo e o Mirassol teve porcentagem, e com essa porcentagem fez um centro de treinamento invejável, tem um estádio
para o seu tamanho. A torcida da cidade de lá comprou o barulho da equipe e assim deu certo e merecidamente. Merecidamente. Estão garantidos na pré-Libertadores. Estão praticamente garantido direto para a Libertadores. Então, tomara que dê certo, tomara que o ano que vem, com uma receita maior, com um aumento de salário dos seus jogadores, que contratem mais jogadores e não perca, não se perca. Continue nesse ritmo e que continue servindo de espelho e de exemplos para clubes grandes mesmo. Clubes grandes que precisam seguir esse modelo. Ah, porque não vai ter time estrelado, tudo bem. Tenha o time de acordo com a sua realidade. Tenha o time de acordo com essa realidade. O pessoal não costuma falar que muita coisa mudou, que muita coisa está diferente, muita coisa precisa mudar, inclusive isso. Time grande contrata de acordo com a sua condição. Não tem condição de contratar? Fala para sua torcida, monta um time modesto. Tudo bem que a aspiração de Corinthians, de São Paulo e de Santos são outras, a pressão é totalmente diferente, mas é preciso criar esse hábito, é preciso ter esse costume. E só vamos ter esse costume, só vamos ter esse hábito se aparecerem times como o Mirassol para servir como exemplo. Tá bom? E do lado do Ceará, clube que normalmente faz sempre um campeonato seguro, um campeonato tranquilo, sem risco, esse ano está correndo risco. Tem uma tabela complicada, corre sério risco de rebaixamento e vamos ver no que vai dar, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, se inscrevam no canal, curte, compartilha. Estamos com 112 inscritos. Vamos chegar até sexta-feira no 120. Quem sabe? Vamos que vamos. A luta não pode parar.